Quer dizer que o Gabigol tá chegando ao Palmeiras? Não ia ficar pro ano que vem? Pronto, tá chegando então. Quando surge o Alviverde, a gente surge aqui pra mostrar o que o pessoal tá falando do Gabigol no Palmeiras, porque dizem que vem mesmo, hein? Dizem que o homem tá chegando aí, que, como diria o outro, falta aquele só 1%, né? Só aquele 1% vagabundo aí. E tá chegando então. Vamos ver aí o que falar, que soltaram a bomba aí, hein? Que o Pilhado soltou a bomba aí, tá todo mundo repercutindo essa notícia, que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, está aí com os pés dentro da academia de futebol. Só falta ele assinar, né? E agora a informação pode não estar ali nos planos do Cruzeiro, a gente viu o Pedrinho dizendo que não, mas está nos planos do Palmeiras. E a verdade é que o Gabigol está muito próximo de ser contratado pelo Palmeiras. Faltam agora alguns detalhes entre Palmeiras e Flamengo para saber como é que vai se dar essa transferência. E aí a pergunta, Gustavo Zupac, se ele realmente vai para o Verdão, qual é o impacto disso no Flamengo e o impacto do Palmeiras com a chegada desse jogador desse tamanho? Seria um impacto muito grande, no caso do Palmeiras, um impacto muito grande esportivo e moral, vamos dizer assim, repercussão. No caso do Flamengo é mais um impacto da repercussão, porque esportivamente o Gabriel tem acrescentado muito pouco ao Flamengo. O Flamengo não tem usufruído do Gabriel, né? Faz mais de um ano que infelizmente, para todos os envolvidos, né, Flamengo e atleta e torcida, o Gabriel tem sido um mero coadjuvante nos jogos do Flamengo, né? Então, claro que é uma perda de elenco, evidentemente que sim, uma opção a menos, mas em termos práticos, assim, muda muito pouco o nosso olhar sobre o Flamengo para as competições. No caso do Palmeiras, é um reforço de impacto, você tira um jogador desse tamanho de um rival direto, e é um cara que chega para ser titular, não sei se de imediato, quando for contratado para agora, se de imediato ou se o Abel vai administrar. Se o Palmeiras contratar o Gabriel, a discussão sobre o perfil do atleta vai vir à tona, né? Porque o Abel trabalha com um perfil de atleta diferente do Gabigol. O mais próximo de perfil de atleta do Gabigol que o Abel trabalhou no Palmeiras é o Dudu, que nem sempre é um cara fácil de lidar. E mesmo com o Abel tendo, em alguns momentos, algumas divergências com o Dudu, ele conseguiu usar isso a favor dele. O Dudu, ele era uma peça super importante no time do Palmeiras, em conquistas, inclusive, até a lesão que teve. Não é o fato do episódio Cruzeiro, que tinha ali uma insatisfação do Dudu, que mostraria o contrário. O Abel conseguiu contornar. Então, se o Palmeiras conseguir trazer o Gabigol, seja para agora, seja para o ano que vem, a partir de um pré-contrato, vai ser uma quebra de paradigma quanto a esse perfil. O Palmeiras não costuma contratar o jogador. O próprio Dudu, ele estava no Aldo Rail e voltou por empréstimo. Né? O Palmeiras não costuma contratar esse perfil de atleta, um cara mais polêmico, mais individualista, muitas vezes marrento demais, indisciplinado em alguns instantes. Não é esse o perfil que o Abel costuma trabalhar. Acho que vai ser um desafio se isso acontecer para o Gabriel ser inserido, mas é plenamente possível que seja, porque é de interesse do atleta melhorar também. Né? É isso que eu ia falar. O perfil, uma coisa é o Gabigol, ídolo do Flamengo. Uma coisa é o Gabigol agora tentando retomar essa idolatria, não o Flamengo. Que ele vai estar também, e uma coisa é como as coisas funcionam no Flamengo, onde ele podia tudo. Podia discutir com o dirigente, podia largar treino no meio quando discute com algum jogador, podia desrespeitar o rapaz do doping, podia tudo. Outra coisa é como as coisas funcionam no Palmeiras. No Palmeiras as coisas funcionam diferente. O departamento de futebol do Palmeiras é muito mais organizado há muitos anos do que o do Flamengo. Então acho que se isso de fato acontecer para agora ou para janeiro, o Gabriel vai ter que se inserir no contexto. E é possível que aconteça, mas vai ser um desafio de parte a parte. Então, André, mas eu acho muito interessante, a gente está vendo no telão, é impossível nos últimos anos a gente não olhar esses dois escudos emparelhados e não ver grandeza numa imagem parada, né? A gente está falando de Palmeiras, a gente está falando do Flamengo. O Gabigol, figura histórica desse Flamengo, e figura histórica, não desse Flamengo, figura desse Flamengo e do Flamengo como um todo, fazer um movimento desse numa era em que esses escudos emparelhados trazem rivalidade, é um movimento grande. Quando a gente pega o quarteto clássico do Flamengo, é um quarteto que não tem aquele perfil de venda para a Europa, ou porque o Gabigol já foi e não voltou, ou mesmo a Arrascaeta não foi. Dava para imaginar que, se um dia o sol se pusesse para um deles no mercado brasileiro, Flamengo e Galo, de repente, como possíveis receptores, né, compradores. Como é que, por mais que a gente antecipasse, era difícil imaginar isso ocorrer, mas está em vias de ocorrer. Como é que você vê isso, a grandeza de um movimento? Primeiro porque não são muitos clubes que conseguem remunerar esses jogadores.
né? Então, se o Dudu saísse do Palmeiras por qualquer motivo, não seriam muitos clubes capazes de remunerá-lo. O salário que ele tem, a não ser que ele queira fazer uma caridade e falar, não, tudo bem, eu vou aí para ganhar 1/3. Mesmo assim vai ser uma coisa maluca, né, em termos do que é a realidade, mas não vamos entrar aqui pelo caminho dos salários dos jogadores. Falando do ambiente da indústria do futebol, tem poucos times que podem remunerar o Gabriel. Então ontem até eu falei aqui no programa que tem uma coisa que me chama a atenção nessa proposta de renovação que o Flamengo teria apresentado e teria sido recusada pelo Gabriel e pelos seus representantes, que era uma proposta de 50% de aumento no salário. Ele já tem um dos maiores salários do clube. Como que você oferece 50% de aumento para alguém que teoricamente você não conta, porque ele não joga no seu time hoje? Uhum. E não é que o Tite vai embora do Flamengo no final do ano. Sim. As coisas não vão mudar. Então eu acho que a minha impressão é que essa coisa dos 50% de aumento serve aos dois. O Flamengo pode falar para o seu torcedor que tentou, até oferecendo um aumento tremendo para um jogador que não merece. Não é que o Gabriel não merece o dinheiro. Pensando num jogador que é reserva e que tem o passado que o Gabriel tem, não se justifica um aumento de 50%. Isso não é razoável. Sim. Isso serve à diretoria do Flamengo para dizer que fez todo o esforço possível, porque se trata de um ídolo. Claro. E serve ao Gabriel também para mantê-lo valorizado em termos da sua remuneração desejada em outro lugar. Sim. Então, gostaria de ver o papel, jamais vou ver, né? Mesmo porque parece que não vai ser assinado. Então ele vai ser igual o contrato da CBF com o Ancelotti. Né? Não vale a pena deixar passar essa oportunidade. Aliás, presidente Edinaldo, mostra o contrato com a assinatura do Ancelotti para resolver esse problema, porque senão a gente vai ficar pensando que ele nunca existiu. Voltando ao caso, são poucos os clubes que podem remunerar o Gabriel. Normalmente a gente não pensa em ver alguém fazendo a transferência do Palmeiras para o Flamengo, do Flamengo para o Palmeiras, num bom momento. Porque isso sim é desarmar o rival. É um movimento de mercado que um clube não deve permitir. O meu jogador, num bom momento, ir jogar no meu maior rival. Sim. O Palmeiras tentou fazer com o Pedro, embora o Pedro fosse reserva na época. Mas um reserva aparentemente mais útil do que o Gabriel é hoje, né? Para o time. Mas aí era uma oportunidade, como seria o Bruno Henrique também. Mais no caso do Pedro do que no caso do Bruno Henrique. Voltando de lesão, você não tem muito controle. O Pedro, você tem anos de uma projeção excelente de ótimo futebol, como ele está mostrando. E aí era uma tentativa de explorar ali o desgaste dele, uma certa infelicidade com jogar ou não e tal. Agora o Gabriel é um jogador que está muito claro, não quer ficar no Flamengo. E o Flamengo também não o quer. Então é uma coisa diferente da qual a gente sempre imaginou. Será que vai haver um ídolo vai sair de um para o outro? Acho muito improvável. Os clubes não vão permitir. Mas alguém que não está sendo aproveitado e que não quer ficar. Para mim a declaração do Marcos Braz ontem, ela encerra a carreira do Gabriel no Flamengo. Encerra. Estamos colaborando com a gente que está procurando novos ares. Então ele não vai ficar aqui, foi afastado para não jogar mais do que 7 partidas. E se ele não encontrar um lugar, no final do ano ele vai para onde ele bem entender. Ou seja, aqui ele também não fica. Sim. Nós não queremos. Então, é que agora alguma coisa pode acontecer e mudar, porque já tem o caso do doping, da camisa do Corinthians, mas eu não consigo entender uma declaração como a que o Braz deu, sem imaginar que acabou. Mas assim, mesmo que seja um jogador em baixa, reserva, etc e tal, se concretizada for a negociação, é uma das maiores transferências do ambiente interno que a gente já viu no futebol brasileiro nos mesmo últimos nessa anos. situação, verdade. Pelo que representa o Gabriel, ele é, para mim, segundo o maior jogador da história do Flamengo, e pelo que representam hoje Palmeiras e Flamengo. A idolatria não é o dele Luiz fica Figo prejudicada? não é o Luiz Figo saindo do Barcelona para o Real Madrid, a idolatria dele fica prejudicada. Já está e ficará ainda mais se esse for o movimento que ele fizer. Sim. Ainda mais se der certo, né? E eu desconfio que dará. Eu também. Eu reputo essa intenção do Palmeiras contratar o Gabriel como corretíssima. Isso Corretíssima. Não, quando você fala do Figo, se você coloca no o contexto... Figo é o melhor do mundo, coloca né? no contexto. Se trata de resgatar um jogador. Sim.
Né? Não é aproveitar alguém que está no auge e foi seduzido por uma proposta financeira do triplo do salário. Não, eu quero, vou embora e tchau. Se trata de resgatar o Gabriel. Ele tem muito a oferecer? Nossa, ele muda o time do Palmeiras de um jeito a deixar a escalação do Palmeiras, nome por nome, um negócio assustador. Sim, como o Abel Ferreira nunca teve. É a minha opinião, como o Abel Ferreira nunca teve. Aí tem, evidente, mais Campeonato Brasileiro, mais campeonato, mais Copa Libertadores, super campeonato mundial. O Palmeiras está pensando em tudo isso. Sem dúvida. E um jogador que pode mudar o que já vem ganhando. E tornar as coisas ainda mais difíceis para todos os adversários, incluindo o Flamengo. Mas se trata de resgatar um jogador, não contratar alguém que está por cima. A gente vai seguir aqui só para uma ponderação final que a gente às vezes esquece, também a idade. O Gabriel está tanto tempo na estrada que a gente trata ele como veterano. Ele tem 27, faz 28 em agosto. Está no prime. Tá no, E aí você tem que considerar, no bom sentido, o sangue nos olhos. Sim. Porque aí isso pode mudar a trajetória de alguém. Claro. Porque é uma carga extra de motivação para fazer o que as pessoas acham que ele não vai ser capaz de fazer. Sim. Feeling, como não ia falar, mas falou. E aí que eu quero falar. Tinha uma personagem de programa humorístico que falava o seguinte: não vou falar, vou falar. Aí ficava falando. Aí conta uma fofoca do cidadão lá: não vou falar, vou falar. Foi igual ele aí. Não então falar, falou. Fala se você não tá sentindo que ele quer. Tá dando match. Ele quer. Não tá dando match? Ele quer. Gabigol tem um magnetismo, né? Os clubes querem o Gabigol, né? É a história do cara que fez um nome no futebol. E o talento dele, para mim, é indiscutível, né? A qualidade de jogo é indiscutível. Os feitos dele em campo com a camisa do Flamengo são indiscutíveis e indestrutíveis. O que ele construiu está lá, ele é ídolo. Está saindo pela porta dos fundos, para não dizer que ele está pulando o muro. Né? Para ser um pouco razoável nessa metáfora. Mas todo mundo espera dele que ele volte a ser o que ele foi nos áureos tempos entre 19 e 22. Mas a questão toda eu não tenho mais essa perspectiva. Acho possível, mas não acho provável. Gabigol transmite, para mim pelo menos, a ideia de alguém que já entrou numa fase de usufruir do futebol precocemente, antes de ainda doar ao futebol. Eu estou com essa sensação. Mas uma transferência pode mudar essa percepção. Por novos ares, novas exigências, o novo ambiente e tal. E é claro, Corinthians, Palmeiras, né? Mas o Rafa tem uma... uma coisa que eu tenho que reconhecer. Ele é jogador talhado para clube de massa. E mais do que isso. E aí, Nath, é a questão do palmeirense. Eu sei que você que está em casa, você é palmeirense. Você que é palmeirense, eu tenho certeza absoluta que você já está assim. E o Gabriel, vai falar do Gabigol hoje. É impressionante como a torcida do Palmeiras está comprando essa ideia. E está olhando a chegada do Gabigol com bons olhos. Muito em função de Rony, Flaco. Então, eu também acho, mas tudo bem. Assim, mas o personagem que todo mundo... você vê que o argumento era sempre assim, precisa ver como o Abel vai recepcionar, o vestiário e tal, mas... O palmeirense já está com tendência a aceitar mais, viu? E só não acontece porque tem a questão do julgamento. E vai ser no final do ano. Isso aí vai ser pro final do ano. Até porque o Palmeiras despender de um dinheiro agora para qualquer tipo de coisa que aconteça no julgamento, acho que a Leila a gente já provou que não rasga dinheiro, né? Pelo contrário, ela administra muito bem isso. Então, óbvio, é uma expectativa pelo Gabi de antigamente, não das últimas 2 temporadas. Essa última temporada acho que tem parcela de contribuição do técnico, né, da comissão técnica pela não opção dele nos jogos, mesmo com tantos desfalques. Isso está muito nítido. Há uma contribuição grande também dele, né, ele só ficou fora do time tanto tempo sem treinar por conta de uma indisciplina dele na hora do doping, né, isso que está sendo apurado e vai ser julgado aí mais para frente. E ano passado o Flamengo como um todo não jogou bem e ele muito menos. Só que ele é um cara que, como disse o Rafa, ele dentro do futebol aqui no Brasil, ele já provou algumas coisas que não precisa provar mais. Né? Então, o que está se pensando na contratação é desse Gabi, com a ideia de que o Abel possa discipliná-lo. Porque no Palmeiras a disciplina é um dos pilares ali. Né? Então... Vamos ver, o torcedor palmeirense há muito tempo quer
um cara ali na frente que seja o 9, né, um atacante realmente. Há quanto tempo? A gente falava, acho que no 360 na segunda-feira, acho que o último atacante que o palmeirense viu foi o Luiz Adriano, atacante, que foi no começo. Depois também começou a cair de produção e logo foi embora. Então tem isso, tem uma carência da torcida, ele é um cara que é um personagem no futebol, que tecnicamente a gente vai ter que ver se ele ainda vai conseguir entregar. O Prato, você acha que o Palmeiras já mandou aquele olhinho no WhatsApp? Ou não, o olhinho mandou, Edu, mas... Mandou, né? Mas o Foguinho Flamengo... ainda não, aquela palminha... Não, o Foguinho ainda não, okay. Acho que ainda não. Mas o Flamengo disse que para sair agora tem uma compensação a ser paga. Esse é o primeiro detalhe. O segundo é o que falou bem a Nath. O julgamento não aconteceu ainda. O outro pré-contrato pode assinar. Então, pré-contrato pode assinar. E sabe de uma coisa que eu estou vendo pouca gente debater? Existe brecha jurídica para você assinar um pré-contrato inserindo uma cláusula que verse sobre a seguinte realidade. Em caso de punição, o contrato... Então, é isso que eu imagino. Eu acho que quem tem interesse no Gabriel... Eu até acho que... Eu estou com a Nath... Não, sim, pré-contrato ok, mas tirar hoje do Flamengo você tem que pagar. Mas acho que nenhum clube vai tirar agora. Então, quando a Nath fala, o Palmeiras está esperando o pré-contrato, o julgamento, eu até acho que está também. Sim. Mas assim... Mas isso não impede de... Não impediria o pré-contrato. Poderia acontecer. Eu acho que o Palmeiras está ganhando tempo com a mais-valia do mercado. Está vendo se o Corinthians vem. Sim. Está vendo se o Santos vem. Tá vendo? O Cruzeiro já se pronunciou dizendo que não vai. O Cruzeiro está fora. Mas assim, ele tá percebendo as movimentações. E o Palmeiras, como um clube de primazia e numa condição que ocupa, tem o direito de fazer isso. Tem, claro que sim. Até porque se aparecer alguém com algo concreto para o Gabigol e o Palmeiras souber, o Palmeiras tem condições, caso queira, de tentar atravessar e oferecer algo melhor. Né? A não ser que seja algo já assinado. Mas acho que dificilmente isso vai acontecer porque é pré-contrato. Fosse você palmeirense, você iria no aeroporto buscar o Gabigol? É reforço para isso? Não chegaria tanto não. Mas o Gabriel, se acertar... Mas olha que vão, hein? Eu também acho que vai. Não, primeiro é assim. Inegavelmente, além dos feitos que o Rafael citou, a Nath citou também, ele é um jogador muito midiático. Um jogador que gera muita notícia... Gera muita curiosidade, ele tem noção disso, ele gosta disso. Uma expressão moderna, engajamento. Engajamento. Likes, curtidas. Daqui a pouco você vai pra lá também, Rafa. Eu já fui. O que acontece? Mas de novo, hoje... 1-0 você, Charles. Hoje não tem erro, já mandei aqui o horário. Aí o que acontece? Ele gera realmente muito engajamento, gera muita notícia, ele gosta disso. Ele gosta de se sentir importante no clube, no lugar. Ele gosta que a notícia, mesmo que às vezes ele passe a impressão que está meio que tá saturado disso. Agora, o que a gente não pode esquecer é que ele há 1 ano e meio está mal. Está jogando mal. Né? Teve muita chance para jogar e jogou mal. Em um time que é bom. Nesse momento, o Flamengo olha para o Gabriel e, entre aspas, não considera o Gabriel indispensável, insubstituível, porque já viu que o time funciona bem sem ele. E até às vezes um time mesmo com desfalques como o Flamengo tem, ninguém fala o seguinte, não faltou o Gabriel. Mas até o Gabriel já foi um fato novo contra o Amazonas, naquela situação que o Tite viveu de derrotas, de semanas ruins, já não precisa mais. Né? Então, tanto é que a gente está vendo o Flamengo publicamente falar, não, quem quer, pague, tem contrato até o final do ano, não vai fazer o 7º jogo, vamos esperar. Isso. Mas se mexer com a torcida, já mexeu. Mexeu muito. O nome dele mexe. Muito. O Marcel, que é o nosso coordenador aqui, que é palmeirense, ele falou, não vejo a hora, já tem camisa. Duvido. Gabigol, e ele mandou fazer um biscuit, sabe aquele biscuit que é aquele Duvido que põe... Que ele falou isso. É o bonequinho, né? É o biscuit. Ele tá assim, ó. Ele mexe a cabecinha assim ainda. É questão de tempo. Você acabou de falar uma coisa que me remeteu a outro cenário envolvendo o Gabigol. Essa coisa da capacidade que ele tem de tocar a criançada com essa história do... No Allianz Parque ele foi recebido absurdamente bem. E onde o Flamengo vai com ele bem ou mal, especialmente quando são praças que tem menos frequência de jogos, né? É impressionante a quantidade de crianças com cabelo igual e fazendo esse gesto. Então, assim, enquanto um ícone... Enquanto uma figura representativa, ele tem um peso muito grande. Agora, isso não é suficiente para você investir no combo. Claro. O combo tem que E o combo é caro, esportivamente. Né? Isso. O combo é caro. Ainda é um jogador... Gente, ainda é um jogador de futebol que hoje é atleta do Flamengo e que provavelmente não será mais e que vai vestir uma outra camisa. Ainda precisa ser tratado, pensado e trabalhado como jogador de futebol. Mas... Você com seu coração. Opa, agora sim. Rio Branco, falando com o coração. Você contrataria? Na hora, Gabigol tem que jogar no Rio Branco. O bicho pega. Vai jogar, mas vai jogar. Vai ficar virando o corpo para bater na bola. Vai jogar. Aliás, se vai jogar, vai fazer muito gol. O Rafa falou sobre mudança de ares. Vocês acham que pode mexer até com o desempenho do Gabriel? Pode ser um fator motivacional.
A muita gente fala, nossa, motivacional, 2 milhões na conta por mês, isso não é motivo suficiente? Deveria, mas talvez ali com o ambiente hoje de comissão técnica, que ele sabe que as coisas não vão acontecer, talvez seja a hora de novos ares mesmo. E aí? Edu, e quando a gente fala de um jogador que o Palmeiras tem interesse, que pode jogar no Palmeiras tem um tipo de gestão esportiva no Brasil que é rara. Que é muitas vezes o jogador que chega ao Palmeiras, ele sabe que o clube é mais importante que ele. O que eu quero dizer com isso? O clube geralmente não é refém de jogador no Palmeiras. No Palmeiras, o jogador pode ser muito bom, muito vitorioso, muito vencedor. Se há uma avaliação da comissão técnica de diretoria que, primeiro, esse jogador não vai conseguir render mais, o Palmeiras não faz nenhum tipo de esforço que assim, não, agora eu vou fazer uma homenagem, vou dar mais 1 ano de contrato. Não tem muito essa coisa de caridade com um ídolo ou quem é muito bom. Se o Palmeiras acha que não está dando mais resultado, está fora. É raríssimo isso no Brasil. Mas tá certo. Tá certíssimo. O modelo de gestão do Palmeiras é um modelo. E o Flamengo está fazendo isso com o Gabigol agora. Como diria aquele amigo nosso, antes tarde do que cedo. O seu amigo é o melhor. O tamanho do Gabigol no Flamengo também tem responsabilidade do Flamengo. Claro. É óbvio que ele fez por onde, claro, né? 2 Libertadores da América, é histórico, é marcante. Mas assim, a partir do momento que o campo não mais respaldou as atitudes dele fora dele, ele continuou tendo atitudes fora do campo que, teoricamente, ele não tinha mais como se respaldar. A história da camisa, a história de se negar a fazer o exame para controle antidopagem, a história da entrevista que ele deu lá em dezembro, elogiando a torcida do Corinthians. Tem uma série de fatos aí ao longo dessas últimas, os últimos 12 meses. Ele começou, ninguém está lembrando disso. O Gabigol começou a pressionar publicamente o Flamengo a renovar o contrato dele em julho do ano passado, quando o contrato dele com o Flamengo ainda tinha mais 18 meses para ser cumprido e quando ele já estava perdendo espaço na equipe na transição de Vitor Pereira para Sampaoli. Para Tite, né? É isso? Sampaoli e Tite. Sampaoli para Tite, perdão. De Sampaoli para Tite. Ali ele estava começando a perder espaço, ele sentia isso e aí começou a pressionar. E o Flamengo tinha uma lesão do Bruno Henrique para poder falar, um caso sério, e o contrato do Bruno Henrique terminava antes. Tinha contratos para ver se resolver se ficavam ou não do Davi Luiz, do Everton Ribeiro, do Rodrigo Caio. O Flamengo não ganhava nada, estava sendo eliminado de tudo, de uma temporada que investiu pesado para poder ganhar muita coisa, não ganhou nada. E o Gabigol pensando nele, forçando uma barra. Então, assim, de lá para cá, quase tudo que ele fez no extracampo muito mais o afastou do Flamengo do que o aproximou. E eu estou muito à vontade, que eu sou muito crítico ao Rodolfo Landim, a gestão Marcos Braz também, crítico às ações. Mas eu acho que o Flamengo acerta muito agora. Muito. O Flamengo está fazendo um gol de placa da maneira... O Flamengo está oferecendo um contrato com 50% de aumento para um sujeito que não joga. O Flamengo não está fazendo um contrato... Já ganha bem, né? Já ganha bem. O Flamengo não está oferecendo um contrato para um atacante. O Flamengo está fazendo oferecendo um contrato para um ídolo. Isso é forma de respeito. O Flamengo demonstra respeito ao Gabigol ao fazer isso. E ainda assim, o empresário dele dá uma entrevista para dizendo que não, está cada vez mais fora. Realmente, o Flamengo não tem mais o que fazer. E a gente lembrou aqui, Rafa, a questão do Bruno Henrique, né, a negociação, porque também o Palmeiras vai em cima do Bruno Henrique, era um valor alto também, e o Flamengo teve uma outra postura na diretoria, né, uma outra ideia de segurar o jogador. Pois é, será que o Gabigol já chega agora mesmo, hein, rapaz? Será que vai chegar para as oitavas contra o Botafogo, jogando no Palmeiras? John Textor não curtiria esta informação, provavelmente. Mas nós vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e você, claro, vai aguardar também vendo este vídeo, que é o próximo. Clica aqui, mais informações sobre Gabigol no Palmeiras. Inclusive, deixe seu comentário aí se te agrada essa informação aí de Gabigol no Verdão. Avante palestra!